Provavelmente ninguém avisou esse lutador metido que mexer com um mexicano é garantia de arrependimento imediato depois de subir ao honrado ringue de luta. Os guerreiros astecas parecem ter um mestrado em derrubar da nuvem, com mais velocidade e força que um raio. Qualquer lutador de quinta, que se ache um gangster na disciplina, precisa de provas. Fique assistindo esse massacre até o final. Conteúdo. Era 15 de dezembro de 2018, quando o mítico ringue do Madison Square Garden, em Nova York, palco de outros momentos dourados da disciplina, como os carnavais de destruição de Muhammad Ali, tingiu-se de sangue, quando Ryan Garcia, mexicano, enfrentou um dos adversários mais egocêntricos que já conheceu até o momento, o Sr. Braulio Rodrigues, oriundo da caribenha ilha da República Dominicana. Às vésperas do confronto, o dominicano cometeu o erro que muitos outros lutadores repetiram ao longo da história: desrespeitar seus oponentes tricolores, afirmando, entre outras coisas, que Garcia não passava de um moleque assustado diante dele e, especialmente, de suas deploráveis táticas de intimidação fora do ringue. Provavelmente, a controvérsia não teria escalado se o dominicano tivesse entendido que existem limites, mesmo entre os chamados lutadores de quinta. No entanto, na pesagem, a estrela prestes a ser apagada não economizou em querer mostrar ao mundo o quão gangster poderia ser, tentando desesperadamente deixar Garcia nervoso diante de seu grande público e tirá-lo do foco para que chegasse ao dia da luta fora de si, o que lhe daria vantagem no momento em que o estrondo do gongo libertasse os guerreiros no campo de batalha. Rodrigues parecia ignorar que a estrela mexico-americana vinha de grandes nocautes, tendo como um de seus principais atributos sua ousada mão esquerda, capaz de paralisar qualquer um que cruzasse seu caminho rumo à glória, com punhos que, segundo relatos dos sobreviventes de seus golpes, se sentem como pedras. Mexer com Garcia não era a opção mais inteligente. Como se diria em terras astecas, não se deve contar os pintinhos antes de nascer. Pois, em mais de uma ocasião, para sermos modestos, esse guerreiro da nova geração deixou seus rivais em péssimo estado. Ainda assim, aproximando-se do combate no dia 15 de dezembro, Rodrigues decidiu declarar publicamente que Garcia jamais havia enfrentado um verdadeiro lutador, afirmando que ele seria o primeiro rival real de sua carreira profissional e que lhe ensinaria o que era uma luta de verdade, deixando de lado os joguinhos infantis nos quais, segundo Rodrigues, Garcia se envolvia toda vez que entrava no honrado ringue de luta. No entanto, o cartel profissional do Azteca era algo que o dominicano não podia apagar, pois suas 16 vitórias, 3 delas conquistadas por nocaute, e a condição de invicto até o momento da luta, já eram provas mais do que suficientes para lhe garantir pelo menos o status de promessa. Muito mais do que se podia dizer de Rodrigues, que chegou ao Madison Square Garden com um histórico de 19 vitórias, 17 delas por nocaute, mas com uma derrota no currículo que deixava claro que ele não era um lutador invencível, título que apenas ele se atribuía. Se tem algo que os conhecedores da história da disciplina sabiam, é que desrespeitar alguém de sangue asteca costumava custar muito caro. Por isso, a atenção da torcida se voltou para uma disputa que tinha o potencial de ser um verdadeiro furacão latino. Resumo da luta. O gongo soou, e Braulio começou a luta com muita confiança e um sorriso que não demoraria muito a desaparecer de seu rosto, à medida que Garcia fosse se sentindo à vontade em seus calções. Confuso, sem nem conseguir dimensionar o que acabara de acontecer, a câmera captou o valente falastrão dominicano caído no chão após ser vítima de um poderoso cruzado de esquerda com selo tricolor. Other fans, many of them young and female. Exactly. In his last fight against for one of the announcing teams, good hook, and Rodriguez goes down. Wow, that was a perfect shot. Left hook. Provavelmente, foi nesse momento que o autêntico lutador percebeu que não conseguiria uma vitória fácil, como havia previsto entre zombarias e ofensas. Do outro lado do ringue, a aura que Garcia emanava era a neia de um lutador que sabia ter tudo em si para levar a vitória. No entanto, seu instinto de mestre, herança da sabedoria dos antigos guerreiros astecas, dizia que não poderia sair do ringue sem dar a Rodrigues a lição mais importante de sua vida. Ele ensinaria humildade, fazendo-o engolir cada palavra dita e cobrando cada uma das ofensas que havia proferido. Mas como dizem por aí, papagaio velho não aprende a falar, e foi por isso que o dominicano, mesmo em plena luta, decidiu aproveitar cada pequena oportunidade para zombar do tricolor sobre o ringue, pois, mesmo entre pulos e fugas pela própria vida, ainda encontrava tempo para fazer atuações que apenas envergonhariam um verdadeiro cavaleiro do ringue, como veremos a seguir. He is game, firing back hard, and now he gets a warning from Ron Lipton.
comportando-se como um verdadeiro palhaço de circo. Ficava claro que Rodrigues não conseguia compreender a magnitude do poder kármico que estava invocando, como quem acumula uma dívida que será cobrada depois. O destino, meticuloso por natureza, permitiu que curtisse seus bailes antes de mostrar, da forma mais dura, que a disciplina é uma arte de cavaleiros, não de figuras ridículas. Em determinado momento, os golpes baixos contra Garcia tornaram-se constantes, obrigando o árbitro a advertir Rodrigues por seu desempenho deplorável. O dominicano sofreu a perda de um ponto nas anotações dos juízes por aplicar golpes ilegais, e parecia que seu maior inimigo no ringue não era outro senão ele mesmo. Just taking his time, waiting for that opening. Rodriguez doing the punching now. Badly hurt. New York say, hey, look, if you want to fight, there's a guy in front of you throwing punches, you can fight. Ron Lipton says get the punches up. O caribenho sabia que seu desespero o estava levando por um caminho obscuro na própria luta pela vitória, por isso tentava distrair os presentes com danças estranhas sobre o ringue enquanto lançava ataques disfarçados em caretas grotescas. A partir daqui, recomendo que preste total atenção às imagens que está prestes a ver. Vem aí o melhor do combate, o desfecho construído pelo próprio caribenho com base em zombarias e insultos, o domínio total de Garcia e a inevitável e estrondosa queda de Rodrigues. But look at him. I mean, he's using what he has. Well, right. As our friends from England. Braulio teve que pagar com juros cada uma das provocações dirigidas ao tricolor, e o karma chegou de forma avassaladora. Os golpes de Garcia não só carregavam enorme poder e contundência, mas vinham com tamanha velocidade que Rodrigues mal tinha tempo para descobrir qual parte do corpo precisava proteger em seguida, ficando completamente exposto a um castigo que, com certeza, até seus ancestrais sentiram. Uma marca difícil de apagar e um daqueles momentos em que qualquer lutador se perguntaria duas vezes se realmente escolheu a vocação certa. He can't win. Quick, lightning fast hook from Garcia, never able to even turn around. Garcia, he's not going to win. He's got to try something. Extended left hand, and he does. Right hand and a hook by Garcia. Rodriguez says he's not hurt. I've never seen a fighter so confident. Mais uma vez, o dominicano não era necessariamente um louco dentro do ringue. Ele só gostava de bancar o palhaço. Por isso, quando entendeu que Garcia estava combinando uma força descomunal com um poder quase sobrenatural, soube que tinha duas opções: render-se e sair como um covarde, mas com a vida preservada, ou permitir que a fúria do tricolor continuasse até que seu corpo não aguentasse mais, ou que o árbitro tivesse piedade dele e acabar saindo direto do ringue para o hospital, com um dano cerebral no nível de Júlio César Chaves, capaz até de deixar adversários impossibilitados de falar. Walking him down. He's going, yeah, this is what I expected. Rodriguez trying to weather the storm. He is smiling through the... Have to be, and continue to throw that left hook. That is the bread and butter. Garcia did a good job of getting his head right out of the way. Trying again. He'd love to take him out, you can tell. Naquele momento, o dominicano teve uma revelação e entendeu que era melhor dizer "aqui correu" do que "aqui morreu". Mas seu plano de fuga não saiu exatamente como esperava, pois, quando se está diante de uma verdadeira máquina de violência avançando a toda velocidade, não é tão fácil interromper a agressão, como quem simplesmente aperta um botão. Mesmo depois de aceitar que Garcia era um lutador com L maiúsculo, do tipo com quem não se pode disputar uma vitória, ainda assim foi golpeado até ficar perigosamente perto de seu ponto de ruptura. A vitória rumo ao hospital foi garantida. I love those shots to the body. Good hard hook again. Rodriguez ate that as he hit on the temple. Uppercut, he needs uppercut. Career, he came back. It was a few years after. Hard right hand. Wow. Another one. And a hook. And down he goes. This is... You're supposed to count, and he did. Great performance. Encerramento. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se, não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Você é do tipo que acredita que o karma realmente alcança os lutadores ousados que zombam dos nobres guerreiros astecas? Ou acha que é apenas coincidência que esses valentões sejam mais palavras do que ação? Se há algo que a história dourada do pugilismo nos ensinou, é que o México tem sido o berço de ouro da disciplina por gerações. Te leio nos comentários.